Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula de Java. E nessa videoaula você vai aprender um pouco sobre objetos e seus métodos e funções. Pessoal, quando a gente cria uma classe no Java, essa classe ela é como se fosse uma receita para se criar um objeto. Então, por exemplo, eu posso ter uma classe de um objeto que corta. E essa classe ela tem um método chamado cortar, onde ela vai cortar alguma coisa. A partir dessa classe, dessa receita, eu posso criar vários objetos. Uma faca, uma espada, uma tesoura. Imagina, por exemplo, que a gente tem a nossa classe bolo. Ela é a receita de um bolo. Através dessa classe eu posso criar o objeto. E aí pode ser um objeto bolo de laranja, bolo de cenoura, bolo de chocolate. O que você precisa saber é que você tem uma classe e você tem os métodos dessa classe. Mas não é a classe que aplica o método diretamente. Ela apenas é a receita. Você primeiro tem que criar um objeto para então esse objeto realizar esse método da classe. Então o diagrama fica mais ou menos assim. Você tem, por exemplo, a classe receita documento. É uma classe que ensina como se criar um documento. Com essa classe, com essa receita, você cria o objeto documento, o que foi criado pela nossa classe. Você pode fazer isso em Java, por exemplo, o documento, meu documento, né? Primeiro você diz o tipo, depois você dá um nome, e aí você coloca igual a new document, ou seja, um novo documento. Eu estou criando um novo documento chamado meu documento. E usando, por exemplo, o método salvar da nossa classe documento, eu posso criar um arquivo desse documento. Então veja, a classe é uma coisa, o objeto documento é outra coisa e o arquivo salvo no computador do seu documento é outra coisa. Então quando você salva um arquivo, que você abre a sua pastinha e está lá todos os seus arquivos e fotos, esse arquivo do documento é uma coisa. Quando você abre o programa e está editando o seu documento, você está editando o objeto documento, que é outra coisa. É por isso que quando você fecha o programa sem salvar, você perdeu as suas alterações, porque você está editando o objeto criado pela receita e você ainda não transferiu a informação desse objeto para o arquivo documento. Objeto documento é uma coisa, arquivo documento é outra e classe receita de documento é outra. Que fique bem claro essa diferença. A partir de uma classe, eu posso criar várias coisas, como por exemplo, eu tenho a minha classe pessoa, ela serve para criar pessoas. Na minha classe pessoa, eu já informo que toda pessoa ela tem que ter um nome, uma idade e uma altura. Então é uma forma de quando eu for criar objetos, eu já dizer previamente as coisas mais básicas que aquele objeto pode ter. E em cima disso eu acrescento outras funções. Então, a partir da minha classe pessoa, eu posso criar uma pintora, uma atendente, uma professora. E aí, digamos que eu crio uma professora. Bom, essa professora, ela além de todas as variáveis que a gente já viu, além do nome, da idade, da altura, essa professora ela também vai ter uma turma, informando qual a turma que ela leciona, e ela vai ter também uma variável, uma int, anos de trabalho, informando há quantos anos ela já exerce a profissão. Essa professora, eu posso adicionar mais métodos em cima dela. Eu criei ela a partir da classe pessoa, mas, por exemplo, você cria um bolo, por exemplo, a partir de uma receita básica de bolo. Mas isso não te impede de, depois do bolo pronto, você adicionar confeites em cima, uma cobertura e por aí vai. Então nada impede de que eu pegue o meu objeto criado a partir de alguma classe receita, e em cima disso eu coloque mais métodos, mais variáveis, mais atributos a esse objeto. Só que agora é que vem o porém. Digamos que eu tenho a minha classe bolo e eu quero criar um objeto bolo com cobertura. Você cria uma receita baseada em outra receita. Então você vai ter a sua receita de bolo e aí você cria a receita bolo com cobertura. E por último você cria o objeto bolo com cobertura. Então vai sempre ter essa receita intermediária, por assim dizer. O objeto em si, ele será sempre criado a partir de uma receita pronta e ele jamais poderá ser editado depois de criado. Então, por exemplo, a nossa professora, que foi criada a partir da nossa classe pessoa,
Eu adicionei a string turma, a int anos de trabalho. Eu adicionei os métodos que não nos retornam nada, como por exemplo void aplicar prova, recolher prova, fazer chamada. Isso são trabalhos, são funções que a nossa professora pode estar realizando, mas que não nos retornam nada. Ela não nos traz de volta nenhuma informação. Mas eu também posso estar criando algum método que me retorne alguma coisa. Então posso colocar string e me passe seu nome. E aí, no caso, essa professora nos retornaria o nome dela, uma nova variável string contendo o nome dessa professora. Agora a gente vai abrir o NetBeans e vai ver um pouco disso na prática. Pessoal, aqui com o NetBeans já aberto, a gente vai no nosso projeto, meu aplicativo que a gente tinha criado. Então está aqui o projeto, aqui o pacote core que a gente criou e a nossa classe início, que é a primeira classe a ser executada do programa. No nosso pacote core, a gente vai clicar com o botão direito, vai vir aqui nessa primeira opção de new novo e vai escolher Java Class. Pode ser que a ordem esteja diferente aí para você. Sempre que você cria um objeto novo, essa ordem vai se alterando. Então você procura Java Class, clica e vai abrir uma telinha para você colocar o nome da sua classe. Então vamos criar aqui, por exemplo, uma classe pessoa. Ela vai ser a receita para toda vez que a gente quiser criar um novo objeto pessoa. Terminou, clique em Finish, finalizar. Pronto, aqui a gente já tem o nosso projeto pessoa. Você pode ver que aqui na parte de cima eu tenho início e tenho pessoa. Aqui eu vou limpar esses comentários que o NetBeans coloca. Pronto. E na nossa classe pessoa, a gente vai começar criando algumas variáveis que toda pessoa deve ter. Então a gente vai criar aqui um string nome e, por exemplo, um int idade, ponto e vírgula para terminar sempre. E vamos criar também o nosso método construtor. O que é isso? Toda vez que você cria um novo objeto, o método construtor é chamado. E esse método construtor, ele tem o mesmo nome da classe, então é fácil identificar ele. Você não precisa digitar do zero. Se você segurar a tecla Ctrl e apertar espaço, Ctrl espaço, é só esperar um pouco que vai abrir um menu no NetBeans. E você pode ver que as duas primeiras opções têm escrito pessoa, generate, e pessoa, string nome, int idade. O que é isso? Eu posso criar um construtor vazio, um construtor que não recebe nada. Então, dessa forma aqui, eu posso estar criando um objeto pessoa sem necessariamente informar o nome e a idade. Mas eu posso também criar um construtor que requisite algumas informações na hora da criação do objeto. Então, vou criar aqui um construtor que ele vai receber um nome e ele vai receber uma idade. E esse nome e essa idade, informados na criação do objeto, eles vão ser armazenados nas nossas variáveis nome e idade aqui de cima. Perceba que essa variável nome aqui e essa daqui, ela está em verde. Porém, essa daqui e essa outra aqui estão em preto. Isso é para fazer uma diferença entre o que é uma variável global e uma variável local. Esse nome aqui preto, você pode ver que ele até sublinhou os dois, ele é uma variável local. Ela só existe dentro do nosso método pessoa. Já esse verde aqui, ele é uma variável global, porque ele existe dentro da nossa classe public class pessoa, ele existe dentro da classe, mas ele não está dentro de nenhum método. Então todos os métodos podem acessar essa variável nome e essa int idade. Para você chamar uma variável global dentro de um método, você tem que usar esse this aqui, tá bom? Então this ponto e o nome da variável que você está querendo chamar. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte: o nosso método construtor ele vai receber dois parâmetros, um nome e uma idade, e ele vai atribuir esses dois parâmetros que ele recebeu nas nossas variáveis globais, que a gente vai usar mais tarde. E a gente pode também criar os primeiros métodos da nossa classe. Então vamos criar aqui um método que ele não vai retornar nada. Então public
void. Esse void aqui é justamente a palavra que identifica que o nosso método ele não nos retorna nada, ele não vai retornar uma nova variável de alguma coisa, ele vai apenas realizar uma função. Então, public void, e agora eu vou chamar a nossa função de diga seu nome. Pronto. Eu vou abrir aqui os parênteses, aperto o Enter, ele já fecha embaixo. E esse método ele vai apenas realizar um sort, né? System out println, onde vai informar o nome. Pronto. A nossa receita, a nossa classe receita pessoa, ela já está pronta, já está funcional. A gente pode depois colocar mais métodos, mais variáveis, mais funções, mas ela já funciona. Então vamos voltar aqui na nossa classe início e vamos agora criar um objeto pessoa. Porque como eu disse, a classe em si, ela não pode imprimir nenhum nome na tela. A gente tem que ter um objeto pessoa, um objeto que foi criado a partir dessa receita de pessoa, para que esse objeto diga o nome dele, tá bom? Então vamos aqui em início, e agora eu coloco aqui pessoa, que é o nome da minha classe, é o nome da minha receita, eu estou criando uma nova pessoa, ou seja, eu digo primeiro o tipo e depois o nome da minha variável. Isso vai ser uma variável do tipo pessoa, assim como eu tenho uma variável string, uma variável int, uma variável double, eu posso ter agora, que eu já criei, eu posso ter também uma variável pessoa. Então pessoa, colocar aqui pessoa 1, que será igual a new, e se eu apertar Ctrl espaço, você pode ver que ele já vai sugerir aqui pessoa para mim. E tá aqui, ó, ele está pedindo o nome e a idade. Então vou colocar aqui o nome de Maria e a idade de 19 anos, ponto e vírgula. E agora eu vou criar outra pessoa. Pessoa, essa aqui vai ser a pessoa 2, será igual a new. Essa nova pessoa eu vou chamar de João e terá, digamos que 15 anos, ponto e vírgula. Agora veja o que acontece. Eu vou chamar aqui pessoa 1, ponto. Quando eu digito ponto, eu tenho acesso às variáveis públicas e tenho acesso também aos métodos públicos dessa classe. Então veja bem, eu tenho aqui a idade, o nome e tenho o nosso método que a gente criou chamado diga seu nome. Então eu vou chamar pessoa 1, ponto diga seu nome e agora eu vou executar o nosso programa. Pronto. Aqui como você pode ver, o nome da nossa pessoa 1 é Maria. Eu vou aumentar um pouco, tá aqui, o nome da nossa pessoa 1 é Maria. Agora eu vou colocar aqui também pessoa 2, ponto, diga seu nome. Vou executar de novo o programa. Tá aqui, Maria, João. Eu posso também ter um método público e privado. Então, assim como esse daqui de cima está público, eu posso criar um método privado. Por exemplo, private, para dizer que é privado, void, porque não retorna nada, e vou colocar aqui qualquer coisa, é apenas um exemplo. Pronto. Quando eu volto aqui em início, se eu digitar aqui, ó, pessoa 1 e apertar ponto, pode ver que está aqui o nosso método diga seu nome, mas esse outro método aqui, qualquer coisa, ele não aparece. Ó, eu aperto ponto e ele não aparece aqui em nenhuma das opções. Por quê? Porque ele é um método privado. Ele é um método que ele só pode ser chamado dentro da classe pessoa. Então, por exemplo, eu até poderia chamar esse método aqui dentro. Qualquer coisa dentro do nosso método diga seu nome. E agora eu posso chamar aqui, veja, pessoa 1, ponto, diga seu nome. E o que acontece é o seguinte, que ele vai realizar toda a operação que estiver aqui em cima, vai realizar nessa linha aqui esse qualquer coisa. Então eu vou fazer aqui um sort dentro dessa opção escrito função qualquer coisa. E agora eu vou criar aqui em cima um outro sort escrito terminou. Vamos executar esse programa aqui para você ver como é que funciona. Veja, Maria, função qualquer coisa, terminou, na ordem que eu escrevi. Primeiro o programa escreveu o nome da pessoa que a gente criou, depois ele chamou a nossa função qualquer coisa, o nosso método qualquer coisa, e terminou escrevendo a palavra terminou.
Então, pessoal, esse tipo de método privado aqui, ele é muito útil quando você quer fazer uma hierarquia de métodos, quando você quer que coisas sejam seguidas sempre em uma determinada ordem. Digamos que isso aqui fosse uma professora. Então, ela tem que realizar sempre algumas tarefas na sua sequência. Então, vamos criar aqui, por exemplo, um private void fazer chamada. Você vai entender como é que isso aqui funciona. Agora um private void aplicar prova, ou seja, a prova ela tem que ser aplicada sempre depois da chamada. Então vou colocar aqui o salt aplicou a prova. E agora eu posso criar aqui um método público chamado iniciar funções. E dentro desse método público, ele vai primeiro fazer a chamada e depois aplicar a prova. Então eu posso voltar aqui na nossa classe início e vou aqui pessoa 1 ponto e tá aqui iniciar funções. Agora eu executo o programa e veja aqui o que é que acontece. Tá aqui, primeiro foi realizada a chamada, depois aplicou-se a prova. E dessa forma, com os métodos privados, você está garantindo que nunca a pessoa, o programador, vai poder realizar primeiro a aplicação da prova e depois a chamada. E que ele nunca vai poder aplicar a prova sem antes ter feito a chamada. É uma forma que você tem de realizar as coisas sempre nessa ordem que você predeterminou. Os métodos, eles não precisam ter uma única linha, tá? Até porque não faria sentido isso. Podem ter mais coisas. Você pode colocar o código que quiser aqui, como por exemplo, criar aqui uma int. Então você pode trabalhar dentro dos seus métodos à vontade, tá bom? Você só tem que ter em mente essa diferença entre o private e o public. E os métodos que retornam ou não alguma coisa. Então, para isso, eu vou começar aqui criando public, né, porque eu quero que seja público. String, porque vai me retornar um string. Escrito, diga seu nome mesmo. Diga seu nome. E esse método, veja o que é que ele vai retornar. Return, é o que a gente usa para poder dizer o que vai ser retornado no nosso método. E eu vou colocar aqui, meu nome é mais this.nome, ponto e vírgula. Agora eu posso voltar aqui na nossa classe início e já posso criar uma nova variável a partir daquilo. Veja, se eu digitar aqui pessoa 1 ponto, diga seu nome, você pode ver que se eu digitar apenas o ponto aqui, no final de cada linha tem escrito alguma coisa. Por exemplo, em idade vai ter int, em nome vai ter string no final, iniciar funções tem void, e no diga seu nome tem string no final. Isso diz se o nosso método retorna alguma coisa ou não. Onde tem escrito void, nada será retornado. O que tiver diferente de void é alguma coisa que está sendo retornada pelo método. Então aqui em diga seu nome tem string no final, porque esse método ele nos retorna uma nova string. Então eu coloco aqui pessoa 1, diga seu nome. E você pode ver que apareceu a lâmpadazinha aqui do lado, eu clico nela e tem assinar valor de retorno a uma nova variável. Quando eu clico, tá aqui, ó, ele criou a minha string e já deu o nome de diga seu nome. Vou chamar apenas de nome. Pronto. Então agora eu posso criar aqui para a gente um salt. E dentro desse salt eu posso chamar a nossa variável nome, que a gente acabou de criar. E essa variável está recebendo o valor de retorno do método diga seu nome. Quando eu executo o programa, está aqui, meu nome é Maria, porque foi exatamente isso que o nosso método retornou. Um método, independente se ele é void ou se ele retorna alguma coisa, ele também pode ser iniciado dessa forma, sem receber nada como parâmetro, como pode ser um método que receba algum parâmetro. Por exemplo, public void multiplica números. Multiplica número, pronto. Ele vai receber um int chamado número, pronto. E o que ele vai fazer é imprimir na tela
aqui um sort, que será número vezes 3. Só assim. E agora eu posso chamar aqui o nosso método direto na nossa classe início. Então, pessoa1 ponto, tá aqui o método, multiplica número. Seleciono ele, digo qual número eu quero multiplicar, vou colocar aqui 5, por exemplo. E agora eu executo o programa. Tá aqui, retornou 15 e imprimiu na tela. Na verdade não retornou, apenas imprimiu na tela. Porque esse nosso método aqui, multiplica número, ele é um método void, ele não retorna nada. Mas você pode estar usando esse tipo de abordagem aqui, onde um método ele pode receber um ou mais parâmetros. Por exemplo, eu posso colocar aqui int número 1, int número 2, e aqui eu ia dizer que vai ser número 1 multiplicado por número 2, digamos para fazer uma calculadora. Então você pode ver que aqui na nossa classe início já passou a dar erro, porque agora está faltando um parâmetro. Então vou colocar aqui 2 ou 5,2, ou seja, o meu primeiro parâmetro e aqui o meu segundo parâmetro. E agora eu vou executar o programa. E está aqui o resultado, 10. 5 vezes 2. Existem também alguns métodos de segurança, como por exemplo, digamos que a sua pessoa aqui, ela tem também um string CPF. Bom, você não pode permitir que depois da pessoa criada o CPF seja alterado. Ele é um número único. Então, para que uma variável não possa ser alterada, você pode colocar final. Você pode ver que quando eu coloco final aqui, o meu construtor, o meu método construtor, ele vai dar erro. Por quê? Sempre que você declara uma variável final, aqui, uma variável global, você obrigatoriamente tem que inicializar ela dentro do método construtor ou aqui diretamente. Então, por exemplo, eu poderia fazer assim. Pronto. Como eu iniciei a minha variável aqui em cima, parou de dar erro. Mas se eu apenas inicializo ela dessa forma, eu obrigatoriamente tenho que inicializar ela aqui. Então diz CPF, eu posso colocar dessa forma, por exemplo assim, ou eu posso requisitar que seja informado na hora da criação. Então eu crio aqui um novo parâmetro que será o string CPF. E agora eu coloco que a minha variável global CPF será igual ao CPF informado na criação do meu objeto pessoa. Existe também em programação em Java e outras linguagens o conceito de herança. Então você pode criar uma classe que estenda outra, como no exemplo do bolo que eu dei agora há pouco. Então para isso, vamos ver, eu vou aqui no meu projeto, meu aplicativo, vou abrir aqui o meu pacote core, onde está tudo, e vou criar uma nova classe, new Java class. E agora eu vou colocar aqui um funcionário, por exemplo, criar uma classe chamada funcionário. Vou finalizar. E aqui na minha classe funcionário, logo após o nome da classe, eu vou colocar extends, ou seja, ela é uma classe que estende. E agora eu coloco qual classe ela está estendendo. Nesse caso, será pessoa. Vai pedir um errinho aqui e você tem que adicionar o construtor. Pronto. O que é que acontece? Quando você estende, no caso como pessoa, é uma classe que ela precisa receber um nome e uma idade, ou seja, ela tem parâmetros que devem ser cumpridos. Todas as classes que estenderem pessoas também deverão ter esses parâmetros cumpridos. Então o funcionário ele também tem que receber o nome, ele também tem que receber uma idade. E agora você está vendo aqui esse super nome idade. O que é esse super aqui que você está vendo? Ele é uma chamada ao método construtor da classe Pi. Ou seja, quando você coloca super passando esse nome e essa idade, todo esse código aqui vai ser executado. Ou seja, você está executando o construtor da classe pessoa. E depois é que você vai executar o código da sua classe funcionário, propriamente dita.
Então eu vou criar aqui, além de tudo que uma pessoa tem nome, tem idade. Então agora o funcionário ele vai ter também um string que será cargo. Então eu vou colocar aqui que ele vai receber mais um parâmetro que será a string cargo. E agora eu vou colocar aqui this.cargo igual a cargo, ou seja, a minha variável global cargo é igual ao cargo que eu recebi como parâmetro na criação do meu funcionário. Se eu voltar aqui agora na nossa classe início e criar um novo funcionário, veja, funcionário A será igual a um new funcionário. Então eu coloco o nome, vou colocar aqui Joana, idade de 20 anos, e o cargo eu vou colocar aqui secretária, ponto e vírgula. Você pode ver que quando eu aperto agora o A ponto, além da minha variável idade e nome que já existiam na minha classe pessoa, tem também a minha variável cargo que eu acabei de criar. Ou seja, tudo o que existia em pessoa foi herdado para funcionário. Funcionário agora tem tudo o que existia em pessoa e tudo o mais que eu colocar a partir de agora. Você pode continuar estendendo outra classe que vai estender de funcionário e assim por diante, sempre uma estendendo a outra. Você pode fazer quantas vezes forem necessárias esse processo. Então vamos recapitular agora tudo o que você já aprendeu nessa videoaula. Você viu que uma classe ela é a receita para a criação de um outro objeto. Esse objeto ele pode ser criado depois dessa forma aqui, assim como uma variável. Você vai dizer o tipo do objeto, o nome do objeto, e aí você usa o new para indicar que você está criando um novo objeto. E esse novo objeto será guardado na sua variável, como eu fiz aqui com pessoa, como eu fiz aqui com funcionário. Você viu que os métodos que existem dentro da sua classe, como por exemplo, um método aqui public void qualquer, pronto. Esse método qualquer, ele não é chamado pela classe, ele existe dentro da classe, mas ele é chamado pelo objeto que foi criado. Por exemplo, não é a classe pessoa que está chamando o método qualquer, é a minha pessoa 1 que está chamando o método qualquer. Você entendeu também que uma classe ela pode ser estendida, como eu fiz aqui com o funcionário, que está estendendo pessoa. Então todos os atributos que existem dentro de pessoa, o funcionário ele também tem. Só que além disso eu adicionei o cargo. Então o cargo é algo que só o funcionário tem. E agora, pessoal, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, eu vou mostrar mais uma vez para vocês o conceito de herança e aquela questão do super no método construtor, que é algo que confunde muitas pessoas. Então, se você vê aqui o código da nossa classe pessoa, dentro da classe pessoa existe um método chamado qualquer, public void qualquer. Porém, esse método qualquer, ele não existe dentro da nossa classe funcionário. A classe funcionário ele está estendendo pessoa, mas você pode ver que no código todo não existe nenhum método chamado qualquer. Porém, se eu voltar aqui na minha classe inicial, onde eu criei um novo funcionário, se eu digitar aqui funcionário, o meu funcionário func, e apertar ponto, você vai ver que o método qualquer ele aparece aqui. Então eu posso usar func.qualquer, porque todas as variáveis públicas e todos os métodos públicos da nossa classe, eles são herdados pela nossa classe filho. Então, tudo que tiver público aqui dentro de pessoa, a gente pode chamar no funcionário. A gente cria um funcionário que estende pessoa e a gente tem acesso a esses métodos. Agora a questão do método construtor. Eu vou criar aqui dentro do nosso construtor pessoa um sort chamado construtor pessoa. E agora aqui em funcionário eu vou criar um outro sort chamado construtor funcionário. Pronto. Quando eu executar o programa, você vai ver que eu tenho um super aqui, da nossa classe Pi. Então, se eu executar o programa, então agora o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou
dar uma forma de retirar esse super daqui. Como a nossa classe pessoa, no seu método construtor, ela recebe parâmetros, então se eu simplesmente tentasse remover o super daqui, você vai ver que vai dar erro. Aqui, deu erro no construtor da nossa classe funcionário, porque ele vai sempre pedir que você informe, que você faça uma chamada ao construtor da classe Pai. Mas o que é que eu posso estar fazendo? Eu posso criar um segundo construtor para minha classe. Ou uma classe ela pode ter quantos construtores você desejar, assim depende da situação, quantos forem necessários. Então poderia, por exemplo, criar um novo construtor aqui para a pessoa, só que um construtor vazio, que não recebe parâmetro nenhum. E agora eu volto aqui e posso apagar esse super. Por quê? Porque agora, como eu não estou informando um super com os parâmetros, ou seja, eu não estou fazendo uma chamada a esse construtor aqui, que recebe parâmetros, o construtor que será usado vai ser esse construtor vazio aqui. Então, quando eu executo o programa, tá aqui, ele chamou apenas o construtor funcionário. Mas aí você está dizendo, então eu estou conseguindo criar um funcionário sem executar o construtor da classe Pai? Não, ainda não é isso. Você apenas está executando um construtor vazio da classe Pai. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um salt escrito construtor Pai. E você pode ver que mesmo no construtor de funcionário, mesmo eu não estando usando o nosso super, essa parte aqui, esse meu salt aqui do construtor Pai, ele vai ser chamado. Então eu executo o programa e está aqui, ó, construtor Pai, construtor funcionário. Porque obrigatoriamente, primeiro é executado todo o construtor da classe Pai, sempre. Depois é executado o construtor da nossa classe que está herdando. Então, se eu voltar aqui agora o nosso super e agora informar sim, dessa vez o nome e a idade, vou executar o programa. Veja, ele apareceu construtor pessoa, construtor funcionário. Ou seja, dessa vez ele ignorou esse construtor pai aqui, desse nosso construtor de cima, e usou o de baixo que recebe os parâmetros nome e idade, e imprimiu na tela construtor pessoa. Então, o Java ele tem essa capacidade de, dependendo dos parâmetros que você está informando aqui, ele identificar qual o construtor que ele deve usar. Então, por exemplo, eu posso criar aqui também um novo construtor, public, pessoa, só que esse novo construtor ele vai receber duas strings, ou seja, ele recebe dois parâmetros, é muito parecido com esse daqui de cima, não é? A diferença é que esse de cima recebe um nome e uma idade, e esse aqui de baixo ele vai receber dois nomes. Então nesse de baixo eu vou colocar aqui um salt escrito construtor nome completo, e nesse aqui de cima eu vou colocar construtor nome idade. E agora quando eu executo aqui o nosso programa, eu vou primeiro executar com o nome, eu vou até escrever aqui direto, chamado Maria, e uma idade de 20 anos. Eu executo o nosso programa, está aqui, construtor, nome, idade. Agora eu vou trocar esse 20 por outro texto, por exemplo, dos anzóis. Opa, pronto. Vou executar aqui o programa. Está aqui, construtor nome completo. Por quê? Porque ele conseguiu diferenciar que mesmo eu tendo informado dois parâmetros, os dois parâmetros que eu informei eram do tipo string. Então o Java ele vai sempre procurar qual construtor se adequa aos parâmetros que eu estou passando, aos parâmetros que eu estou informando. Se eu tentasse colocar outro parâmetro aqui, por exemplo, um int, você pode ver que dá erro. Por quê? Porque não existe nenhum construtor na minha classe que receba três parâmetros, sendo duas strings e um número, um inteiro.
Outra coisa que você tem que saber é que a ordem tem que ser seguida, a ordem dos parâmetros. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um novo construtor, public, pessoa, só que dessa vez eu vou receber um string nome, um int idade e um string sobrenome. Pronto. Você vai ver que aqui tem 3 parâmetros, sendo 2 strings e um int, igual aqui. Aqui está pedindo 2 strings, veja, e um int. Porém, mesmo assim, continua dando erro. Por que isso? Porque a ordem tem que ser seguida. Então aqui eu vou colocar o 20 e só agora eu vou colocar dos anzóis. E parou de dar erro, porque agora ele está identificando aqui nos parâmetros que você informou a mesma ordem e o mesmo número de parâmetros que esse construtor aqui está pedindo. Então é algo que você pode estar trabalhando. Uma única classe que pode ser construída de várias formas diferentes. Por exemplo, você pode construir uma pessoa sem informar para essa pessoa o nome dela, a idade dela, a altura dela. Você pode estar criando um construtor de uma pessoa que você informe apenas o nome, o construtor que informe apenas o CPF, um construtor que informe o nome e o CPF. Então vai depender do número de possibilidades que você queira que o seu programa possa aceitar. Eu acredito que eu devo ter solucionado, né, a maioria das dúvidas que vocês possam ter quanto a esse tema da aula de hoje. Mas se ainda assim ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Pode ficar à vontade para perguntar o que quiser, perguntar é normal, é natural. Eu não sou um professor perfeito, então é óbvio que talvez vocês tenham ficado com alguma dúvida. Deixe a sua dúvida no comentário e eu tento responder no comentário mesmo. Caso seja uma dúvida muito complexa, talvez eu faça um novo vídeo. Até a próxima.